Eu sei o que vocês pensam, que eu nasci com sorte, que o baú da felicidade era só um nome bonito. Vocês veem a festa, os sorrisos, as moedas caindo. Mas nunca viram o silêncio, a solidão de uma vida inteira dedicada a dar o que eu nunca tive. Eu não vendia esperança, eu vendia a chance de sonhar, porque eu também precisei sonhar. Essa não é a história do homem que virou lenda. É a história do homem que, para ser Silvio Santos, precisou esconder Senhor. A história de um palco que escondeu um vazio e de um sorriso que escondeu uma dor. Meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada boa do meu Brasil. Osquindô. As pessoas me veem hoje e pensam em carros, aviões, um império. Mas a minha história começou em um lugar bem mais simples e com uma ideia ainda mais simples. Começou com a minha voz, em uma barca lotada entre o Rio e Niterói. Eu vendia canetas, capa de plástico para título de eleitor. Era o Senhor, o moleque da Rua do Ouvidor, gritando para ser ouvido, para não passar fome. E a minha voz, ela tinha um quê? Ela não só anunciava o produto, ela contava uma história. Eu aprendi que a dor invisível do meu estômago vazio podia ser transformada na energia de um espetáculo. Que a insegurança de não saber se eu teria o que comer no dia seguinte podia se traduzir na coragem de subir no palco. E foi assim que eu descobri que meu verdadeiro talento não era vender, era entreter. Na Rádio Nacional eu já não vendia canetas, mas vendia tempo. Aquele era o primeiro degrau. Meu público não comprava meu produto, eles compravam a minha presença. E foi nessa época, nesse turbilhão de trabalho e esperança, que eu conheci a Cidinha. Ela foi a primeira a me ver de verdade. Não o camelô, nem o locutor, mas o Senhor, que carregava um mundo de responsabilidade nas costas. Ela não viu o brilho nos olhos, ela via a exaustão. E de repente o palco que eu havia construído na barca e na rádio deixou de ser só meu. Ele era nosso. O baú da felicidade, que logo viria, não era só um negócio. Era a chance de dar uma vida digna para ela e para nossa família, que estava começando. O baú não era um negócio, era uma aposta de fé. Ninguém tinha o dinheiro na mão para comprar o carnê. Eu ofereci um jeito. As pessoas pagavam um pouco a cada mês e no fim elas tinham a chance de ter uma casa, um carro. Era o meu jeito de dizer, eu entendo a sua dor. Eu também quero um futuro melhor. Eu não vendia móveis ou eletrodomésticos. Eu vendia esperança. Eu transformei a minha história de camelô, de moleque que corria atrás do próprio almoço, numa promessa para milhões de famílias. O sucesso veio, e com ele o palco se expandiu, da barca, da rádio, para a televisão. O monstro da TV, essa figura de calma e disciplina, exigia mais e mais de mim. Eu precisava ser sempre o Silvio Santos, mas a porta do camarim era o portal para outra vida. A vida de Senhor, o pai que perdia momentos importantes com as filhas por causa do trabalho, o marido que precisava ser forte para Cidinha, que já estava doente. E o silêncio, a ausência, se tornou a minha única forma de poder. O poder de proteger o que eu tinha de mais precioso. Quando a Cidinha se foi, a dor invisível se tornou um buraco enorme. A dor do luto, a dor da ausência. Mas em vez de me afundar, ela virou minha maior responsabilidade. Eu tinha que ser pai e mãe para as nossas filhas. Foi a força que me impulsionou a trabalhar ainda mais, a construir algo ainda maior, não para mim, mas para elas, para honrar a memória da Cidinha. E foi nesse luto que a família Nóbrega me acolheu. Eles me deram a mão quando eu mais precisei, e assim o meu mundo, o mundo de Senhor, se uniu a outra família.
O mundo da TV é um oceano de tubarões, e eu soube, por um tempo, que o meu maior adversário não era a concorrência, mas a própria lógica do mercado. A gente só entende o valor de alguém quando a gente corre o risco de perder. Eu tive um filho profissional, o Gugu. Ele era minha aposta. Eu via nele a minha própria garra, a vontade de vencer, a fome de palco. O mercado quis me tirar o Gugu e eu, com a clareza que sempre tive, entendi o que estava em jogo. Eu enfrentei a maior guerra da minha carreira, mas com uma arma diferente: o silêncio. Eu não fiz uma guerra de palavras, eu fiz um jogo de xadrez onde o meu silêncio era a peça mais forte. Eu esperei. A ausência de brigas, de palavras duras, isso foi a minha forma de dizer: eu te espero, a casa é sua. E ele voltou. Mas essa batalha me fez entender uma coisa mais profunda. O palco, a TV, tudo isso não era a única herança que eu podia deixar. Eu tinha uma família, filhas que cresciam me vendo como uma figura distante na televisão. A minha responsabilidade não era só com o baú, com o SBT, era com a minha casa, com as minhas filhas. Eu decidi que a minha sucessão não seria só de um pupilo de palco, mas de sangue, que o meu legado seria continuar na minha família. A Patrícia, a Silvia, a Cíntia, elas foram se tornando mais do que minhas filhas. Elas se tornaram a continuação da minha história. Eu não queria que elas fossem o Silvio Santos. Eu queria que elas fossem a melhor versão delas mesmas, carregando a mesma garra e a mesma clareza que o Cenoura Bravanel sempre teve. Eu tinha o baú, a TV, mas nada disto funciona sem gente. E eu soube que precisava de gente que sentisse o palco como eu sentia. Gente que não via o trabalho, mas a alegria. Pessoas como o Lombardi, a voz que se tornou a minha sombra. E o Rock, meu fiel escudeiro, que sabia de cor cada centímetro daquele palco. Eles não eram empregados, eram parte da família. Eram as pessoas que estavam ali, noite após noite, para fazer a máquina da alegria funcionar. A minha clareza sempre foi essa. O meu palco não era uma ilha, era um continente. E nesse continente, cada um tinha o seu papel. Eu não queria ser o centro das atenções sozinho. Eu queria criar um circo, um lugar onde a magia pudesse acontecer em todos os cantos. E por um tempo funcionou. O SBT virou a TV mais feliz do Brasil. Mas a responsabilidade era só minha. A de manter a festa viva, a de pagar os contas, a de proteger todo mundo que estava ali comigo. E o monstro do mercado, este monstro de disciplina e de cálculo, estava sempre à espreita. Ele me exigia ser mais do que um apresentador. Me exigia ser um empresário, um estrategista. O sorridente Silvio Santos na tela não era a pessoa que passava a madrugada calculando, pensando no próximo passo. Não era a pessoa que sentia o peso de cada decisão. A imagem pública era uma festa, mas nos bastidores a vida era uma batalha silenciosa. E a solidão do líder, do dono, ela é um preço muito alto. É a ausência de um igual para compartilhar o peso do mundo. Eu passei a minha vida inteira no palco. Vendi canetas, vendi carnês, vendi a mim mesmo. Dei risadas, cantei, dancei e, acima de tudo, dei o meu sorriso. Aquele sorriso era a minha promessa de que, por 1 ou 2 horas, o mundo lá fora podia esperar. Mas chegou uma hora em que a plateia se calou. Não por falta de aplausos, mas por uma nova forma de carinho. O respeito ao meu cansaço. Eu comecei a entender que o meu maior ato de presença seria a minha ausência. Deixar o palco, deixar o microfone, não era um sinal de fraqueza, mas um ato de poder e de responsabilidade. Era a minha forma de dizer: eu fiz a minha parte,
Agora o palco é de vocês. A voz do Lombardi já tinha se calado. O rock, com a mesma energia de sempre, continuava ali, mas o meu corpo, a minha mente, eles pediam descanso. E assim, o show acabou. Não com uma explosão, mas com um sussurro. Não com uma última palavra, mas com um último sorriso. A imagem pública, o Silvio Santos, aquele que divertiu milhões, se calou. Mas o Senhor que protegeu a família, que amou a Cidinha, que construiu um império do nada, ele finalmente pôde encontrar a paz. O meu maior orgulho, no fim, não foi o meu império de concreto, mas a sucessão de sangue. A Patrícia, assumindo o palco, com a mesma clareza e garra que eu sempre tive. O meu legado não foi a minha televisão. Foi a minha luta silenciosa para ser o melhor homem que eu podia ser e deixar a minha história continuar nas mãos da minha família.